Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade na leitura do artigo O Filho de Deus. Estamos finalizando a segunda parte e logo vamos iniciar a terceira parte. Aqui a gente dá continuidade no capítulo 2 e na última reunião a gente parou nesse parágrafo aí. O irmão Jorge vai estar fazendo a leitura para a gente. Boa noite, irmãos. Então vamos dar continuidade à nossa leitura, né? Lembrando que os irmãos quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, irmãos que estão em comunhão, podem ficar à vontade. Vamos continuar. Acrescentarei apenas que toda essa questão atual é feita para beneficiar a alma. Nos tempos antigos, a carcaça de um leão, por mais proibitivo que esse objeto tenha sido, foi forçada a produzir até mesmo mel, delicado como é e bom para a alimentação. Paulo teve que fazer a obra proibitiva de defender a doutrina da ressurreição na própria face de alguns entre os santos em Corinto. Mas isso se tornou frutífero, como a carcaça do leão. Pois não é somente uma defesa da própria doutrina que surge, mas a glória, mas glória após glória pertencente a esse mistério passa diante dele. A ele é dado, por meio do Espírito, ver a ressurreição em sua ordem ou em suas diferentes ocasiões, o intervalo entre tais ocasiões e o trabalho a ser feito em cada uma delas, de acordo com as dispensações divinas. A cena que deve suceder à última dessas ocasiões e também a grande era da ressurreição dos santos em todo o seu poder e magnificência, com um alarido de triunfo que deve acompanhá-la, que deve acompanhá-la. 1 Coríntios, capítulo 15. Ali estava o mel, e o mel novamente. Talvez possa dizer da carcaça de um leão, pois tal é a controvérsia entre os irmãos. Mas como já foi escrito, assim é, na abundante graça de Deus, ainda existe do comedor, comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Juízes, O texto saiu. voltou agora. Deixa eu reler essa parte. Mas como já foi escrito, assim é, na abundante graça de Deus, ainda existe. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Juízes 14, 14. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmos 115, versículo 1.
Vamos iniciar a parte 3 agora do livro. Aqui. O irmão pode descer um pouquinho para eu ver só o tema? Descer mais para eu ver o tema de cima. Aí. Rubi, no caso? É. Então, irmão, vamos dar início agora à parte 3, capítulo 3, né, desse livro. Com o tema agora, o Filho de Deus. Vamos lá. Porém nele a minha confiança. Hebreus 2, versículo 13. Que momento deve ter sido quando o Senhor acalmou o vento no lago da Galileia? Deve ter sido maravilhoso e belo testemunhar isso. Como seria agora, se apenas tivéssemos um coração sensível às glórias de Cristo, para pensar nisso. As pessoas podem falar do curso necessário dos princípios, das leis da natureza e do curso das coisas, mas certamente é a primeira lei da natureza obedecer ao seu Criador. E aqui, no piscar de olhos, o mar da Galileia sentiu a presença e respondeu à palavra daquele que, segundo sua vontade, transfigura o curso da natureza ou com um toque desequilibra tudo. Marcos 4. Este era Jesus, Jeová. Este era o Deus a quem o Jordão e o Mar Vermelho, no passado, obedeceram. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, porteiros, como cordeiros. Treme, terra, na presença do Senhor. A resposta está aí. Quer ouçamos a voz do Mar Vermelho nos dias do Êxodo, quer a voz do Mar da Galileia nos tempos do Evangelho. A presença de Deus conta o segredo. Porque falou e tudo se fez. Lembra que quando o sol e a lua pararam no meio do céu, o Senhor ouviu a voz de um homem. Josué falou então com o Senhor, e o Senhor lutou por Israel. E a ocasião foi cheia de maravilhas. O Espírito Santo que o registra dá-lhe esse caráter. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor. Assim, a voz de um homem. Mas Jesus age imediatamente e por si mesmo, e não é de admirar que isso aconteça. Todo o espanto que se sente vem dos corações despreparados e incrédulos dos discípulos.
que não conheciam a glória do Deus de Israel. Mas sob o seu ensino, que toma as coisas que são de Cristo para mostrá-las a nós. Nós, amados, deveríamos entendê-lo melhor, discernindo igualmente, seja no Mar Vermelho, dividido, ou no Jordão, que foi tornado atrás, ou em o calmo largo da Galileia. Só um momento, o irmão Joselino levantou a mão? Levantei não, irmão. Levantei não, viu? Se você falou eu, porque meu nome é José. Não sei se você me falou eu. Ah, perdoa, irmão, é porque apareceu o Josélio. O irmão levantou a mão sem querer. Porque quando a gente clica nessa mãozinha, normalmente é para falar ou fazer alguma pergunta. Mas acontece da gente clicar sem querer também. Foi sem querer, viu? Tchau. Pode continuar. Tranquilo, irmão. Vamos lá. Mas há mais de Jesus no Mar Vermelho do que na divisão das suas águas. A nuvem que apareceu a Israel assim que foram redimidos pelo sangue no Egito e que os acompanhou pelo deserto foi o guia do arraial. Mas foi também o véu ou a cobertura da glória. No meio de Israel, tal era aquele maravilhoso mistério. Era uma glória normalmente oculta, às vezes manifestada, mas sempre presente, o guia e companheiro de Israel, mas também seu Deus. Aquele que habitava entre os querubins caminhou pelo deserto diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Salmos 80. A glória residia na nuvem para o uso de Israel, mas também estava no lugar santo. E assim, enquanto conduzia o arraial em sua forma velada ou humilhada, assumiu as honras divinas do santuário. E tal era Jesus, Deus manifestado em carne, comumente velado sob a forma de servo, sempre sem usurpação, igual a Deus, na fé e adoração de seus santos, e às vezes brilhando na graça e autoridade divinas. Agora, quando se aproximavam do Mar Vermelho, Israel tinha de ser protegido. A nuvem faz essa misericórdia por eles. Coloca-se entre os egípcios e o arraial, e há trevas para uns e luz para os outros, de modo que um não chegou perto do outro durante toda a noite. E então, pela manhã, o Senhor olhou para o exército do Egito através da coluna de nuvem e perturbou o exército do Egito. E assim, em uma ocasião semelhante a esta, no Mar Vermelho, Jesus atua como a nuvem e a glória. Ele se coloca entre seus discípulos e seus perseguidores. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes.
Ele os protege com sua presença, como antigamente. E ele olha atrás da nuvem, e novamente, como antigamente, perturba o exército do inimigo. Quando, pois, Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Ele apenas olhou com cuidado e descobriu que seu braço não estava encurtado. Com igual facilidade e autoridade, o Deus de Israel realiza seus atos apropriados no Mar Vermelho. E Jesus faz o mesmo no jardim do Getsêmani. Êxodo 14 e João 18. Os deuses do Egito o adoraram no Mar Vermelho. Os deuses de Roma o adoraram no Getsêmani. E quando trazido novamente ao mundo pela segunda vez, será dito: e todos os anjos de Deus o adorem. Um comentário rápido. Em Filipenses, capítulo 2, eu vou compartilhar a tela rapidinho aqui. Filipenses 2, capítulo 5. Espera ainda, irmão, só um instante. Filipenses 2, capítulo 5. Aqui, ó, irmãos. Aqui a gente faz memória sobre o filho, a sujeição que o filho, mesmo sendo Deus, teve ao pai, não é? Aí ele começa no capítulo 2, aqui no 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a gente tem um perfeito exemplo aqui de tudo que o Senhor fez. Não é? Se o evangelho, de certa forma, ele pode ser entendido, pode ser resumido aqui. Esse João 3,16, né? Que nos fala sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente tem fatos que ninguém, em sua boa consciência cristã, ela pode negar. O primeiro fundamento é que o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é tão Deus como o Pai, e só que mesmo ele sendo Deus, no versículo 6, fala aqui, ó, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação. Ele não teve um sentimento egoísta, no sentido de olhar para o Pai e falar: eu sou igual a ti, desce tu. O Senhor não fez isso. Ele esvaziou-se. Sendo rico, ele se fez pobre. E ele tomou a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Então, ele desce, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvazia de toda a sua glória, e ele é achado na criatura mais frágil que se pode ter, que é o homem. Nós fomos feitos, o Senhor nos deu os domínio sobre os animais, não é? Quando ele criou o homem, ele deu a ordem que o homem dominasse sobre os animais. Só que quando a gente olha para os animais, a gente vê que os animais são altamente fortes, grandes, robustos, e o que faz com que a gente tenha domínio sobre eles não é a nossa força, não é a nossa inteligência, mas sim a palavra de Deus. Então ele se faz uma criatura frágil, que é o homem. E ele, quando é achado na forma de homem, ele se humilha, sendo obediente até a morte. E o autor, que é o Espírito Santo, enfatiza que é uma morte de cruz, uma morte de humilhação. O Senhor, ele se deixou pregar pela sua própria criatura. E lá na frente, como o irmão que escreveu o texto falou que ele foi adorado e foi adorado por os anjos, a gente vê no final de tudo que no final toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tudo, irmãos, a nossa vida, o nosso respirar, ele não volta acerca da nossa vida, por mais que a gente enfrente problemas em todas as questões, a gente sempre deve olhar para Cristo, porque dele são todas as coisas, a ele pertencem todas as coisas, e qualquer adversidade, qualquer tentação que a gente venha passar nesse mundo, ela não há de se comparar com a glória que em nós há de se revelar. E essa glória que em nós há de se revelar será para Deus, será para Cristo. Então, quando a gente olhar para o Senhor na eternidade, a gente vai ver que a gente tem muito a agradecer a Ele, não é? Tanto é que quando os anciãos estão, que é uma representação do corpo de Cristo, né? Quando os anciões em Apocalipse, eles se reúnem ao redor do Senhor, eles têm coroas de glória. E o que eles fazem com aquelas coroas de glória? Eles jogam aos pés do Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Até aqui, irmãos. Ok, irmãos, vamos continuar. Mas ainda mais, no decorrer da sua história, Israel teve de ser repreendido e também protegido para ser disciplinado, bem como para ser redimido. Vemos isso quando deixamos o Mar Vermelho e entramos no deserto. Mas a mesma glória, escondida dentro da nuvem, fará esta obra divina por eles, assim como fez a outra. No dia do maná, no dia dos espinhais, na questão de Corá, nas águas de Meribá, Israel provoca a santidade do Senhor, e a glória é vista na nuvem, testemunhando o
sentimento divino. Êxodo 16, número 14, capítulo 16 e o capítulo 20. E da mesma forma, Jesus novamente, quando entristecido, como ficou a glória na nuvem, pela dureza de coração ou incredulidade dos discípulos, ele dá algum sinal, alguma expressão de seu poder divino com palavras de repreensão, como naquela ocasião a que me, me referi, no lago de Tiberíades, pois ali ele disse aos discípulos: Por que estáis com tanto medo? Na versão de Nelson Dark. Bem como aos ventos e às ondas. Cala-te, aquieta-te. E assim, repetidas vezes, quando os discípulos revelam pensamentos ignorantes e incrédulos sobre ele, como por exemplo, para Filipe, em uma ocasião distinta, ele diz na tristeza e ressentimento da glória na nuvem: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 9. Certamente, aqui também estava o mesmo mistério. O Senhor não estava aqui novamente, brilhando através do véu para confundir a desobediência ou incredulidade de Israel. Só um momento, irmão. Esta foi a glória vista na nuvem, como no dia do maná, ou em casos semelhantes já mencionados. Muito exata é a correspondência destas formas de poder divino. A nuvem era algo comum. A glória interior era manifestada de vez em quando, mas sempre estava lá. O guia e companheiro do arraial era o Senhor do arraial. E não é tudo isso Jesus em um mistério? A glória era o Deus de Israel. Ezequias 43, versículo 4 e capítulo 44, versículo 2. Ezequiel, irmão. Ah, Ezequiel. Obrigado, irmão. E Jesus de Nazaré era o Deus de Israel, ou a glória. Isaías 6, versículo 1, João 12, versículo 41. O Nazareno velava uma luz, ou manifestava em carne uma glória, a qual, em sua própria plenitude, é inacessível. 1 Timóteo 6,16. A gente poderia até ler, né, esse versículo, 1 Timóteo 6,16. Primeira Timóteo 6,16.
Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. De uma maneira bela, Moisés recusou glória, mas Jesus a escondeu. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11:24. E foi uma bela vitória sobre o mundo que existiu. Gostamos de ostentar nossas honras, de tirar o máximo proveito do que somos e até de receber mais do que temos direito, se os homens cometerem erros a nosso favor. Mas Moisés humilhou-se no palácio egípcio. E essa foi uma bela vitória da fé sobre o curso e o espírito do mundo. Mas é verdade que ele não tinha servos e cortesãos para ensinar, pois era um estranho aos palácios. Mas os aldeões de Nazaré o intitularam como o filho do carpinteiro. E ele quis que fosse assim. A glória das glórias, o Senhor dos anjos, o Criador dos confins da terra, o Deus do céu, estava escondido sob esse relato comum, e ali ele ficou sem resposta a isso. Um comentário rápido, irmãos. Esse texto aqui me lembra um texto que fala na palavra do Senhor, que ela fala sobre não temos nos céus um sumo sacerdote que não possa nos compadecer das nossas dores. Algum irmão lembra onde está esse texto? Que ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o Senhor, ele mesmo sendo Deus, né, tendo criado todas as coisas, ele não veio a este mundo como aqueles que vivem em delícias, né? Ele não veio a esse mundo habitando em palácios, vivendo no bem e bom. Não. Ele veio a este mundo, quando ele nasceu, seus pais, José e Maria, eram pobres. A prova disso é quando quando eles foram oferecer um sacrifício pelo primogênito, né? Que fazia parte da lei que fosse oferecido um sacrifício pelo primogênito. Deus havia estabelecido sacrifícios que cada um oferecia conforme a sua prosperidade. Existia o novilho ou boi, que era oferecido, que normalmente ofereciam aqueles que tinham mais posses. Existia o carneiro, né, ou a ovelha, eu não sei diferenciar exatamente qual dos dois. E existia a pomba, que era justamente as pessoas mais pobres que ofereciam. E José e Maria ofereceram uma pomba. Quando o Senhor ele veio a crescer, ele era um homem de dores. A palavra fala sobre isso, né? Ele era um homem de dores, dos quais os homens, Isaías 49 que fala isso, né? Que ele era um homem de dores, dos quais os homens escondiam o rosto, experimentado em trabalhos. Então o Senhor sabia o que era um sol quente no seu rosto enquanto ele trabalhava. Ele não era que nem os governantes que ficavam na sombrinha, né? Com alguém comparando com um pedaço de pena para fazer um vento, vivendo no bem bom, não. Ele era filho de um carpinteiro e ele, assim, segundo a descendência de Davi, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus era filho de Deus, é filho de Deus. Agora, segundo a descendência,
filha de um carpinteiro que ajudava os seus pais no seu trabalho, e isso durou até os seus 30 anos, né? Que ele só foi começar o seu ministério com 30 anos de idade. Então, o Senhor sabe o que é sofrer, o Senhor sabe o que é ser tentado, todavia sem o pecado. O Senhor foi tentado, mas ele não tinha a resposta para o pecado. Todos aqui estão presentes nessa sala, quando são tentados, têm uma resposta ao pecado, que é essa resposta, a vontade de fazer aquilo. O Senhor não tinha isso. Então, quando Satanás o tentou no deserto, com muitas coisas, ele viu que não tinha resposta alguma. Quando ele tentou para que ele comesse o pão, para que ele satisfazesse a sua própria necessidade, usando o seu poder, né, transformando pedras em pães, ele não usou seu poder de forma egoísta para si mesmo. Quando Satanás o levou para o pináculo do templo, para que ele tivesse um momento de vanglória diante dos homens, né? Ele também não utilizou daquilo para se vangloriar, né? O poder que o Senhor utilizava era sempre em benefício das pessoas, em benefício da sua criatura. O irmão Eric colocou aqui Hebreus, né? Só um instante, irmãos. Lá no canto direito, irmão. Cantinho direito, né? Ah, sim, sim. Perfeito, obrigado, irmão. Hebreus 4. 4, versículo 15 e 16. Pronto, aqui, perfeito. Aqui, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aqui a gente tem uma coisa maravilhosa, né? Complementando o capítulo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A gente não... Hoje, é interessante, né? O grande contraste que a gente tem entre o Antigo Testamento e o tempo da graça que a gente vive hoje. Porque os filhos de Arão, Deus mostra que ele fala e sempre mostra em suas atitudes que ele não tem discrepância entre o que ele fala e o que ele faz. E o Senhor está escrito que para Deus não faz acepções de pessoas. Então, mesmo para os profetas ou para os filhos dos profetas, Deus nunca fez acepção de pessoas. E quando os filhos de Arão entraram no templo com fogo estranho, infligindo a lei do Senhor, que o fogo também era uma figura, né? Quando eles não tiveram zelo com o sacerdócio, eles foram mortos. O fogo consumiu a eles. Só que hoje, quando a gente chega diante do trono da graça, a gente pode chegar com confiança. Então, graças ao Senhor Jesus por aquilo que ele fez na cruz, que foi um sacrifício totalmente perfeito e imaculado, a gente pode chegar diante de Deus, o Pai, com confiança, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de achar graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, quando a gente precisarmos, em todo tempo nós precisamos, né, irmão, de sermos ajudados, a gente pode contar que com confiança, chegando com confiança, a gente pode alcançar misericórdia e achar graça diante de Deus. Isso é um grande conforto no nosso dia a dia. Com as coisas que a gente tem que passar, tudo mais, sabemos que não estamos sozinhos diante do mundo,
não fomos largados aqui. Porque, embora o mundo ele pareça ser muito unido, né? Pessoas que diante do mundo parecem ser alguma coisa, mas para Deus não são nada, elas estão sozinhas, porque não conhecem a Cristo. Elas não têm acesso ao trono da graça. E o que nos dá acesso ao trono da graça é o Senhor Jesus. Se algum irmão tiver algum comentário, algo que possa acrescentar na reunião, pode falar, viu? Ok, irmãos. Vamos continuar. É a graciosa obra do Espírito Santo, em Hebreus, abrir as fontes deste grande mistério. A graça de Deus, de bom grado, se exerceria ou se entregaria, por mais precioso que seja esse pensamento e o louvor daquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe. Exigia o mistério, por assim dizer. Hebreus 2, 9-10. Essas coisas nos são contadas ali. Essas são as ricas fontes de onde fluem o grande propósito e as ocupações, aquela ocupação, aquele mistério indizível de redenção através da humilhação do Filho de Deus, que deve dar seu caráter à eternidade. A graça divina procurou se manifestar a si mesma, e a glória divina seria manifestada com perfeição. Todas as questões dessas fontes, carne e sangue, foram assumidos pelo santificador. A morte foi sofrida, tentações semelhantes com os irmãos. A parte do pecado. Foram suportadas relacionamentos com Deus, experiências em si mesmo e empatias com os santos foram suportados e conhecidos. A vida de fé na terra, com suas orações e lágrimas. Aquele que foi capaz de salvar da morte, vida de intercessão no céu, toda a aptidão para ser um sacrifício e um sacerdote realizada, capacidade para socorrer e dignidade para morrer, bem como ressurreição, ascensão, expectativa presente e um rei e glórias vindouras. Tudo isso encontra suas fontes e recursos
ali. O Filho de Deus tomou o seu lugar em relação a tudo isso. Ele era dependente, obediente, crente, esperançoso, contristado, sofredor, desprezado, crucificado, sepultado. Tudo que o grande plano eterno tornou necessário para ele. Ele se esvaziou de si mesmo por tudo isso, mas tudo que ele fez foi infinitamente digno de sua pessoa. A palavra no início, haja luz, e houve luz, não foi mais digna dele do que as orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, nos dias de sua carne. Ele nunca poderia ter se aliado a algo indigno da divindade, embora encontrado abundantemente e a todo custo pessoal. Em condições e circunstâncias as quais nossa culpa e sua graça, ao afastá-la, o levaram. A pessoa na manjedoura era a mesma que estava na cruz. Era Deus que se manifestou em carne. E no sentido pleno dessa glória, só podemos falar de sua humilhação de si mesmo, desde o primeiro até o último momento daquela jornada maravilhosa. Guiados por Deus, os sábios do Oriente adoraram o menino em Belém. Posso dizer que Simeão o adorou no monte anterior no templo, e estranhamente, o que nada pôde explicar, a não ser a luz do Espírito Santo, que então o encheu, ele abençoa a mãe e não a criança. Ele tinha o menino em seus braços, e naturalmente, em tal ocasião, teria dado sua bênção a ele. Mas ele não, pois ele tinha aquela criança em seus braços, não como uma criança débil, a quem ele confiaria aos cuidados de Deus, mas como a salvação de Deus. Nesse caráter glorioso, na hora de perfeita fraqueza da natureza, ele o sustentou em seus braços e glorificou-se nele. O menor é abençoado pelo maior. Não cabia a Simeão abençoar Jesus, embora sem injustiça ou usurpação, ele abençoasse Maria. Ana, a profetisa, o recebe com o mesmo espírito, e ainda antes, ainda por nascer, ele foi adorado. Posso dizer, pelo salto da criança no ventre de Isabel. A saudação de Maria. Como também, antes de ser concebido, o anjo Gabriel o reconhece como Deus de Israel, diante de cuja face o filho de Zacarias deveria ir. E então também Zacarias, no Espírito Santo, o reconhece como Senhor, cujo povo era Israel, e como a aurora lá do alto. A obediência abnegada à sugestão de um tipo único deve, portanto, ser vista em cada estágio e ação de tal pessoa.
E qual foi esse serviço na estima daquele a quem foi prestado? Com o nascido, o circuncidado, o batizado e o ungido, o servo, o sofredor e o crucificado. E depois, como o único dia então, ele andou aqui na terra sob o olhar de Deus. No segredo do ventre da Virgem, na solidão de Nazaré, nas atividades e serviços de todas as cidades e aldeias de Israel, no profundo sacrifício de si mesmo, da cruz, e depois no novo florescimento da ressurreição. Este homem maravilhoso foi visto e deleitado por Deus, perfeito, imaculado, relembrando o deleite divino do homem, mais do que quando antigamente ele foi feito à imagem de Deus. E mais do que anulando todos os arrependimentos divinos da antiguidade que o homem havia causado na terra. Sua pessoa conferiu glória a toda a sua senda de serviço e obediência, o que o tornou de valor indizível. Não é apenas que sua pessoa fez todo esse serviço em obediência voluntária. Há algo muito além do que ser assim voluntária. Há algo nesse serviço que é aquilo que a pessoa, meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, transmite. E quem pode pesar ou medir isso? Sabemos disso muito bem entre nós. Quero dizer, na mesma espécie, quanto mais elevado em dignidade pessoal, é aquele que nos serve, mais elevado o valor do serviço se eleva em nossos pensamentos. E com razão, porque mais foi empenhado por nós, mais foi dedicado por nós do que quando o servo fosse um inferior. Mas o coração aprendeu instintivamente que o nosso bem foi realmente buscado, ou que nossos desejos e vontades se tornaram um objeto. Não esquecemos a pessoa no serviço. Não podemos fazer isso. E assim, neste precioso mistério que temos meditado, o serviço e a obediência de Jesus foram perfeitos, infinitamente, sem mistura, dignos de toda aceitação. Mas, além disso, além da qualidade do fruto, houve a pessoa que o produziu, e isso, como dissemos, conferiu-lhe um valor e uma glória que são indescritíveis. O mesmo valor repousava nos serviços de sua vida, que posteriormente deram caráter à sua morte. Foi sua pessoa quem deu todas as virtudes que sua morte ou sacrifício possui, e foi sua pessoa que deu glória peculiar a tudo que ele fez em sua senda de obediência e humilhação própria. E a complacência de Deus, no caso, foi tão perfeita quanto
sua aceitação judicial no outro. Algum símbolo, como o do véu rasgado, é visto pela fé expressando aquela complacência e pleno deleite de Deus por cada ato ocorrido na vida de Jesus. E aqui nesse ponto tem uma nota do texto, né? Provavelmente deve estar lá embaixo, irmão. Essa é uma observação que o irmão faz no livro. Deve estar lá embaixo, no finalzinho. No finalzinho, tá o número 1 aqui do lado. Que é a referência, é isso? Eu digo lá embaixo, ele tem uma observação que ele coloca assim, aí tem uma nota do texto, é uma observação que o irmão faz, ele provavelmente deve estar lá embaixo, no final do Não, texto. É para baixar o texto aqui para a gente procurar a referência, é isso? Isso. Aí já tá logo embaixo aí. Na verdade tá pertinho. Aí você volta lá pra. Aí. Aí tá embaixo aí. Ó. Aí. Número 1. Nota do autor. É, sim. Obrigado, irmão. Fala do véu rasgado como símbolo da aceitação divina. Nenhuma obediência na vida de Cristo poderia tê-lo rasgado. Apenas sua morte. Ele mencionou a questão do véu e ele trouxe uma explicação. Né? Vamos continuar. Quem dera tivéssemos olhos para ver. Não, só um instante. Oi, sim. Desculpa interromper. Eu pesquisei aqui a palavra complacência, porque normalmente não faz uso do nosso palavreado do dia a dia, né? E eu vi aqui no Google que complacência significa disposição habitual para corresponder aos desejos ou os gostos, ou gostos de outrem, com a intenção de lhe ser agradável. Então, é quando você tem disposição, não é? Para corresponder os desejos de outra pessoa, intenção de ser agradável. Então, quando a gente sobe aqui, onde é que ele fala da complacência? Aqui, ó. E a complacência de Deus, no caso, foi tão perfeita quanto sua aceitação judicial. Não é? Então, o Senhor, Deus o Pai, ele teve agrado em fazer, ele sentiu agrado em nos trazer a salvação, em nos trazer esse conforto, sabe? E é interessante que nós ainda éramos pecadores, não é? Então, não é você ter agrado em estar fazendo algo bom para alguém que lhe faz bem. Muito pelo contrário. É vocês. Eu falo você no sentido para que a gente imagine esse sentimento, sabe? Como homens. Será que no nosso dia a dia, nós, como seres humanos, a gente sente vontade de. Eu sinto dentro de mim a vontade de fazer o bem para aquela pessoa que não me faz mal? Infelizmente, não. Mas Deus fez isso e nós éramos ainda pecadores, né? O que traz uma colher de chá, porque lá no Éden não foi Deus que se tornou inimigo do homem, foi o homem que se tornou inimigo de Deus, foi o homem que se afastou do Senhor, né? E foi atrás de muitas invenções. E logo nesse fruto, logo no princípio mesmo, né? A gente vê o que Caim fez com Abel, o que o homem mau foi capaz de fazer, não é? A fim de
já que ele não podia fazer nada contra Deus, né? Já que ele teve, a palavra fala que quando o Senhor viu a oferta de Caim, ele negou a Caim, e ele olhou para Caim e para a sua oferta, e ele não sentiu agrado, né? E Caim se irou grandemente, não foi? E ele, vendo que não podia fazer nada contra Deus, ele vai e mata o seu próprio irmão. Então, esse é o homem. Naturalmente, né? Se a gente tiver pensando com a nossa mente, ali o Senhor já poderia dar um fim à raça humana. Ó, não deu certo, vou cortá-la aqui logo no início, né? Só que a gente vê que Deus não fez isso. Ele usou a fim de misericórdia, né? E ele teve agrado em fazer bem aos seus inimigos e dar o seu próprio filho, né? Que foi o Senhor Jesus, para que a gente pudesse ter uma aceitação judicial, que aqui fala aqui no texto, né? Que para que a perfeita justiça de Deus fosse aplacada, no sentido de que o Senhor, Deus é amor, mas a gente tem que lembrar que Deus também é santo, ele teve que dar o seu filho para que no nosso lugar ele viesse a pagar pelos nossos pecados, né? Tem até no Antigo Testamento um versículo que fala bem assim, ó, restituir aquilo que não furtei. Então, o Senhor, ele pagou por aquilo que ele nunca fez, né? Ele pagou pelo pecado, sendo que ele nunca pecou. Até aqui, irmãos. Vamos lá. É, quem dera tivéssemos olhos para ver e ouvidos para ouvir isso enquanto seguimos pelos caminhos de Jesus, desde a manjedoura até o madeiro. Mas assim foi, quer tenhamos visto ou não. A complacência de Deus, além de qualquer pensamento que se possa conceber, repousava em tudo o que ele fez e em tudo o que ele foi ao longo de sua vida de obediência. Como alguém disse, a sabedoria divina é o caminho de nossa recuperação por meio de Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, destinado a glorificar um estado de obediência. Ele tornaria a sua obediência incomparavelmente mais agradável, desejável e excelente do que jamais poderia parecer ter sido na obediência de todos os anjos no céu e dos homens na terra. Se eles tivessem continuado nela, na medida em que seu próprio Filho eterno entrou em um estado de obediência e assumiu a forma ou condição de servo a Deus. Estes são pensamentos fortalecedores sobre os caminhos de Jesus. Essas formas de serviço à sujeição a Deus devem ter seu caráter peculiar e à nossa vista. A obediência foi glorificada em sua pessoa, mostrada
em toda a sua inefável beleza e desejabilidade, de modo que não devemos apenas dizer que a complacência de Deus nele foi sempre mantida em sua plenitude, mas que vai além de todo pensamento criado. Nele, a forma de servo era uma realidade, tanto quanto a forma de Deus, como verdadeiramente uma realidade assumida, assim como a outra era uma realidade essencial e intrínseca. E sendo assim, seus caminhos eram os de um servo, assim como sendo o filho, suas glórias e prerrogativas eram as de Deus. Ele orou, ele continuou noites inteiras em oração, ele viveu por fé. O padrão perfeito de um crente, conforme lemos sobre ele, o autor e consumador da fé. Na tristeza, ele fez de Deus seu refúgio. Na presença de inimigos, ele se entregou àquele que julga com justiça. Ele não fez a sua própria vontade, por mais perfeita que fosse, mas a vontade daquele que o enviou. Destas e de todas as maneiras semelhantes, a forma de servo foi encontrada, provada, lida e conhecida com perfeição. Parece ter sido uma grande e viva realidade. A vida deste servo foi uma vida de fé do começo ao fim. Já são 9h30. Os irmãos gostariam da gente estar continuando para avançar mais um pouquinho no texto? Ou prefere parar por aqui e na próxima reunião a gente começa nesse parágrafo aqui? O que os irmãos acham? A gente poderia parar por aqui, deixar esse trecho para a próxima reunião, se o senhor permitir. Tá Sim. bom, então. Pode falar, irmão Eric. Não, só concordei. Tá bom. Irmão, deixa eu entender direitinho aqui. Aí eu posso estar tirando a reunião aqui de gravar e ela vai direto para onde os irmãos postam. É isso? Ela vai direto pro Google Drive. E lá depois eu pego para poder postar. Perfeito. Então eu vou estar encerrando a gravação aqui. Irmão, tem como você colocar o link desse livro no chat aí depois, por favor? Vou postar lá no grupo.